Olá! Vamos direto ao ponto hoje, né? Mergulhar no capítulo 19 de Levítico. A nossa ideia aqui é entender como esse texto antigo junta um chamado assim super elevado à santidade com regras, nossa, bem práticas para o dia a dia do povo de Israel. Exatamente. E começa de um jeito muito forte. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É o ponto de partida. Mas o fascinante mesmo é ver como essa santidade sai do altar, sabe? E entra na vida comum, nas relações, na justiça. Na economia também, né? Sim, até na agricultura, no comércio. Não fica só no ritual. É um jeito de viver mesmo. E começa pela base, né? Respeito aos pais, guardar os sábados, são pilares ali da comunidade. E logo em seguida, pá, rejeição total a ídolos. Parece que já estabelece as prioridades ali. Sim, firma a relação com Deus, né, a vertical e a horizontal na família. Mas o texto, olha, rapidamente ele abre o foco, tem uma ênfase assim impressionante na justiça social. Algo que talvez a gente nem esperasse tão forte num livro que muitos veem como mais ritualístico. Pois é, fiquei pensando nisso. Como aquela instrução de não colher tudo, sabe? Deixar as beiradas do campo e o que caísse no chão para os pobres, para o estrangeiro. Isso é muito concreto. Muito. E as proibições de roubar, mentir, enganar o vizinho ou usar o nome de Deus em juramento falso. É quase um, sei lá, um código de ética social ali. Totalmente. E a proteção para quem é mais vulnerável é muito explícita. Tipo, não deixar o pagamento do trabalhador para depois, né? Para o dia seguinte. Não amaldiçoar o surdo. Nossa, Nem colocar obstáculo na frente do cego. E o texto liga isso direto ao temor do Senhor. A ética vem da teologia, sabe? isso me faz pensar por que essa mistura assim, tão variada. Leis sobre ser justo no tribunal e, olha que interessante, sem favorecer nem o pobre nem o rico, junto com proibição de fofoca ou de agir para colocar a vida do outro em risco. Qual que é a lógica por trás dessa coleção toda? Essa pergunta é chave. A lógica parece ser a própria santidade. É que a santidade, do jeito que é mostrada aqui, ela não é dividida em caixinhas, sabe? Ser santo é ser justo no tribunal, é ser honesto no campo, cuidadoso com o que fala, proteger quem precisa, tudo debaixo do mesmo guarda-chuva divino. E muitas vezes vem reforçado com a frase "Eu sou o Senhor". Uhum. É como um lembrete constante. Exato. E é nesse meio que surge o famoso ame o seu próximo como a si mesmo, né? Não está isolado num pedestal. Está ali no meio dessas regras bem práticas. Logo depois de proibir odiar o irmão no coração, buscar vingança ou guardar rancor. Que lugar para colocar isso? É fundamental essa colocação, mostra que o amor ao próximo não era só um sentimento bonito, era ação concreta, era se manifestar cumprindo essas outras leis sociais, éticas. É o princípio que dá vida a muitas das outras regras, né? Entendi. Aí depois entram umas leis que para nós hoje são um pouco peculiares, talvez. Tipo, não cruzar animais de espécies diferentes, não plantar sementes misturadas no mesmo campo. Sim, ou não usar roupas de tecidos misturados. Isso. Como que isso se encaixa nessa ideia de santidade? Essas leis são vistas muitas vezes como leis de separação ou de ordem. Elas refletem uma visão de mundo onde manter as coisas distintas, como Deus criou, era parte de ser santo. A mistura era vista como um tipo de caos, o contrário da ordem divina. Isso se conecta também com regras sobre relações sexuais específicas, ou não comer fruta de árvore nova nos primeiros anos, ou a proibição de comer carne com sangue. Que representa a vida, né? Isso, que a vida pertenceria a Deus. Tem essa conexão forte. Faz sentido, é uma visão de mundo bem engessada, onde a ordem na natureza e na sociedade refletem a santidade de Deus. E ainda tem mais coisa, né? Proibições contra adivinhação, feitiçaria. Cortes no corpo por causa de luto, tatuagens e um aviso bem forte contra a prostituição, ligando isso à profanação da terra. É muita coisa. E olha como termina a abrangência. Reverenciar o santuário, claro, mas também respeitar os idosos. Tratar bem o estrangeiro que mora ali. Com aquela ordem explícita. Ame-o
Como assim mesmo? Uhum. E a lembrança, pois vocês foram estrangeiros no Egito. E aí volta para o mercado, usar pesos e medidas justos. É um ciclo completo que junta o culto, a ética na sociedade, a justiça na economia. Tudo unificado. Então, acho que a grande sacada de Levítico 19 é essa visão, nossa, totalmente integrada da vida. A santidade não era só para um momento específico, era para ser a textura do dia a dia mesmo. Desde como você tratava o empregado até o que vestia ou comia. Uma tentativa de alinhar tudo com o jeito de ser de Deus. Precisamente. O que chama a atenção é como o texto junta, né? Justiça social, ética pessoal, observância religiosa, tudo numa mesma tapeçaria. Sem colocar uma coisa acima da outra claramente, mas vendo tudo como expressão necessária desse chamado para ser santo. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? No mundo que tende tanto a separar as coisas, o sagrado do secular, o pessoal do público, o que a gente pode aprender com essa visão antiga que insiste numa coerência radical, assim? Como seria buscar essa integração hoje, onde cada ação nossa, a mais espiritual, a mais mundana, fosse vista como parte de um mesmo todo ético? Fica aí para pensar.